Agora estamos gravando. Muito boa noite a todos vocês que estão aqui ao vivo. Sejam todos bem-vindos. E também boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo gravado. Vai ser um prazer recebê-lo aqui nessa aula de hoje. Uma aula, mais uma vez, muito importante e um tema muito temido pelos alunos. Nós vamos falar aqui hoje a respeito de eleições na OAB, tá? E antes, para vocês saberem quem está aqui no gravado, eu estava conversando com o pessoal do ao vivo aqui e perguntei, olha, quem tem medo desse tema, eleições na OAB? E aí a gente recebeu algumas respostas aqui. O Matheus falou o seguinte, gente, o silêncio confirma o medo tacitamente. Então, quer dizer, quase ninguém falou que tem medo, mas sim, esse é um tema, tá, recorrente na OAB, que cai bastante e que os alunos têm, sim, um receio. Inclusive, tivemos uma aluna aí que profetizou lá no nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no grupo de WhatsApp do professor Renato, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Pode entrar, nós temos lá algumas informações que às vezes eu não consigo colocar aqui no YouTube. E a aluna profetizou o seguinte: professor, eu acho que na aula de hoje você vai falar duas perguntas que vão cair na nossa prova. Já pensou, gente? Você gastar 40, 50 minutos do seu dia e caírem duas questões na sua prova? Nossa, vai ser lindo, maravilhoso, né? Então, ó, vamos para o nosso mantra. Eu preciso de duas coisas. Coisa número um, que você tenha aí papel e caneta. Porque não adianta só ficar ouvindo o professor aqui, não vai entrar a matéria na sua cabeça. E questão número dois, eu preciso muito da sua atenção. Eu, Renato, vou me doar 100% durante os próximos 40, 50 minutos, no máximo, tá? Nossa combinação é essa. No máximo, a nossa aula vai durar 50 minutos. E eu preciso, então, que você também se doe 100%. Então, gente, quem não está assistindo essa aula pelo celular, tá? Assistindo pelo computador, pega o seu celular, põe de lado. A nossa prova está chegando, tá? É hora da gente passar a estudar com mais clareza, com mais foco, para termos mais atenção. Então, deixa o seu celular de lado, não quero que você pegue nele aí. Olha, juro, em 40, 50 minutos ninguém vai te mandar, tá? O seu crush não vai te chamar lá no WhatsApp, ele não vai te chamar no Instagram, você não vai receber foguinho no Instagram, e também não quero que você fique assistindo dancinha de ninguém no TikTok. Promete? Beleza? Gente que está no ao vivo, coloca promete aí. Prometo, né? Na verdade, coloca prometo para começarmos efetivamente a nossa aula de hoje e falarmos a respeito de eleições e mandatos, enquanto eu coloco a minha lousa. E enquanto o motoqueiro doidão passa aqui em casa. Pessoal do chat, ó, nossa combinação, hein? Se vocês não responderem as coisas que eu falar, eu vou achar que vocês estão odiando a aula do professor Renato. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Minha tela em branco? Sim? Perfeito. Então vamos lá, gente. Nós vamos falar aqui a respeito do tema eleições. Então você vai colocar aí uma bolinha no seu caderno, porque nós iremos falar a respeito de eleições. Então tá aqui, bolinha, eleições. Eleições. Quando tem mais gente chegando, a gente vai admitindo aqui. Eleições, tá bom? Gente, o que eu quero que você escreva? Primeira coisa sobre eleições, tá? Então, número 1, que a eleição é realizada a cada 3 anos. 3 anos. A eleição é realizada a cada 3 anos. Ah, a gente vai ter chamada oral aqui, tá? Então, se você não assistiu a aula passada, em que nós falamos de órgãos da OAB, essas aulas elas estão quase que ligadas. Eu vou fazer algumas perguntas lá da aula de órgãos da OAB, aqui na aula de hoje sobre eleições. Voltando, eleições, anota aí, tá? Ela é a cada 3 anos. Gente, se a eleição é a cada 3 anos, qual que é o tempo de mandato dentro da OAB? Gente, pelo amor de Deus. Professor, eu não sou bom em matemática. Não, gente, não é questão de matemática aí, não. Ah, professor, eu não li o estatuto. Não, gente, ó, se a eleição é a cada 3 anos, o mandato efetivamente também é de 3 anos. Então, nós temos vários triênios dentro dos órgãos da OAB, tudo bem? Sempre mandato, então, dentro da OAB, 3 anos, porque a eleição acontece sempre a cada 3 anos. Dentro desse primeiro ponto, gente, o que eu quero chamar a atenção? Que a eleição é obrigatória. Obrigatória.
Como assim, professor? Quer dizer que a hora que eu tiro a minha carteira, quer dizer que o meu colega, que ano passado, ele acabou de tirar a carteira, ele tirou a carteira em julho, ele já teve que votar lá em novembro? Sim, gente, tá? Sim, o cara já teve que votar, ou a menina já teve que votar. Então, a eleição é obrigatória. A eleição obrigatória. Ah, deixa eu só colocar aqui, gente, isso aqui está no artigo 63, tá? Do Estatuto. 63 do Estatuto da OAB. 63 do Estatuto da OAB. Então, eleição obrigatória. Beleza, professor, mas e se eu não quiser votar? Gente, se você não quiser votar, tá? Para quem não votar, e olha aqui, quem não votar e não justificar a ausência, vai ter que pagar uma multa no valor de 20% da anuidade. Aí, ó, tem gente já cantando a bola no chat, gente. Eu gosto assim. O pessoal tá mandando a ver, já sabe aqui, ó. Tá chegando a prova, eles já sabem. Multa de 20%, tudo bem? Então, lembrando, gente, só recapitulando. Essa multa só vai ser aplicada se você não justificar. Então, se você justificou, ó, eu tava com Covid, eu tava viajando, ok, beleza, justificou, tudo bem. E, galera, a eleição na OAB, tá? Ela é presencial. A eleição hoje na OAB, ela é presencial. Tudo bem. Agora, o que eu tenho que tomar cuidado? Colocar asterisco aqui também. Gente, o advogado que tem inscrição suplementar, tá? O advogado que tem inscrição suplementar. O advogado que tem inscrição suplementar, ele pode votar naquele local, tá? Ele pode votar naquele local. Então, o voto é facultativo. Cuidado. Facultativo. Facultativo. Ele só tem que avisar. Tá? Então, se ele for votar fora do lugar que ele tem a inscrição principal, ele vai votar, ele vai avisar que ele votou em outro lugar, tá bom? Então, inscrição suplementar, o voto é facultativo. Deixa eu ver. Ah, lembrei aqui, ó. Deixei anotado aqui, gente. Esse aqui é o artigo 134 do Regulamento Geral, que fala da multa. E outra coisa, olha só que interessante que eu queria falar para vocês. Gente, esse tema, eleições da OAB, não sei como não caiu nenhuma prova do ano passado. E como é um tema importante, faz tempo que não cai, quer dizer que ele deve estar aí lá no forno para cair na próxima prova, tá? Então, fiquem atentos aí. O que mais que a gente precisa falar de eleição, tá bom? Gente, qual que é a data da eleição? A data da eleição para o Conselho Seccional e Subseção, alguém sabe aí do chat? Conselho Seccional e Subseção, será na segunda quinzena, né? Segunda quinzena de novembro. Segunda quinzena de novembro. E a eleição para o Conselho Federal da OAB será no dia, aqui tem dia 31 de janeiro. 31 de janeiro. Lembra que o Coelho tá aí, ele gosta de guardar essas datas aqui. Então tá aí a respeito das eleições. E a eleição, preferencialmente, nós teremos o voto por urna eletrônica. Então, voto por urna eletrônica. Fechou. O que mais que eu preciso destacar sobre eleição? Gente, presta atenção aqui, tá? Esse é o segundo ponto. Presta atenção aqui. O voto para seccional e subseção é direto. O voto é direto. E o voto para a diretoria do Conselho Federal, ele é indireto. Deixa eu aumentar minha cara feia aqui. Olha só, vou até parar de compartilhar a tela para ficar olhando especificamente para vocês, para que vocês só olhem para mim. Gente, para você entender eleição da OAB, você tem que esquecer como que funciona a eleição no nosso país. Tem que esquecer, é totalmente distinto, tá? O que você pode lembrar, e aí eu não sei se na sua escola era assim, mas na minha tinha isso, era aquela eleição do Grêmio da escola, tá? Ah, professor, o Grêmio que joga lá o futebol no Rio Grande do Sul? Não, gente. O Grêmio da escola. Na escola a gente tinha um Grêmio, certo?
E lá no Grêmio, lembra, nós tínhamos duas chapas, por exemplo, a chapa 1 e a chapa 2. E quando eu chegava lá para votar no Grêmio da escola, eu votava, por exemplo, na chapa 1 ou na chapa 2. E a chapa 1 era formada de várias pessoas, a chapa 2 era formada de outras pessoas. Então eu não poderia chegar efetivamente lá no dia da votação e dizer, olha, eu quero escolher o presidente da chapa 1, mas eu quero escolher o tesoureiro da chapa 2. Isso não era possível de se fazer, porque eu voto na chapa. Tudo bem? Então lembra do seu Grêmio da escola, porque a eleição da OAB, gente, para seccional e subseção, presta atenção aqui em mim, elas vão seguir a mesma regra do Grêmio. Então eu não voto, pessoal, na figura do presidente. Eu não voto na figura do tesoureiro, eu não voto na figura dos conselheiros federais, não voto na figura dos conselheiros seccionais. Ah, Aquila, boa noite. Eu voto, gente, na chapa. Tudo bem? Então, eu sempre vou votar em uma chapa. Isso é eleição direta. Então, vamos lá. Chegou e marcou a data da eleição para a OAB. Então, por exemplo, aqui lá em São Paulo, ano passado, marcou no dia 26, salvo engano, acho que foi 26 de novembro. Então, no dia 26 de novembro foi feita a eleição. Presta atenção como é que vai funcionar. Eu, Renato, advogado, que eu falo réis mortais, quem que eu vou ter voto direto? Eu vou chegar lá na cabine, na urna eletrônica, e votava para, olha para mim, uma chapa na seccional e uma chapa na subseção. Então, eu não voto, por isso que o voto é indireto, por isso que eu acabei de falar isso para você, tá? Eu não voto na diretoria do Conselho Federal. O Conselho Federal vai ser diferente e essa é a maior dificuldade dos alunos de entender isso. Quando eu chego lá, eu vou votar de forma direta para a chapa da seccional e para a chapa da subseção. Ok? Gente, quanto com vocês entenderam isso? Põe sim para mim aí no chat. Hoje vocês estão com sono, estão cansados. Hoje é quarta ainda, gente. Estão cansados não. Sim, perfeito. Show de bola. Então tá, então, voto direto para seccional e subseção. Então tá aqui, ó. Eu vou ter dois votos. Dois votos. Pessoal, na subseção, para ficar mais fácil, tá? Na subseção, em regra, você só tem o voto para diretoria. Diretoria. Então, a chapa diretoria. Nossa, hoje está difícil o mouse aqui. Aí. Então, a chapa, gente, é só a diretoria. Então, a diretoria da subseção vai lá, beleza, tá tranquilo. Agora, o que a OAB vai te exigir aqui? Tá? A seccional. Porque na seccional, quando eu voto na chapa, eu voto numa galera. E aí eu preciso que você anote aí a galera. Então, quando você vai lá, chega, quando você virar advogado, quando tiver eleição, daqui 2 anos, né? Porque foi ano passado, daqui 3 anos, na verdade, daqui 3 anos, quando tiver eleição, você vai votar na chapa da seccional. E olha o tanto de gente que você está indicando quando coloca o seu voto lá para a chapa da seccional. Primeiro, você está indicando a diretoria. Diretoria de quem? Da seccional. Diretoria. E aí, pessoal? Olha só, anota aí. Quem que é a diretoria? Não vai caber aqui para eu escrever, então você precisa anotar. Diretoria é composta de presidente, vice-presidente, secretário, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Então, só a diretoria, seja de seccional ou seja de subseção, ela é composta por 5 tipos de pessoa, 5 funções: presidente, vice-presidente, secretário, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Tranquilo? Beleza. Então, diretoria, aqui nós já temos 5 pessoas. Depois, pessoal, dentro dessa chapa também, aí do conselho seccional, nós teremos os conselheiros federais. Tá? E vamos lá, gente. Vamos lá ver quantos conselheiros federais cada delegação tem. Alguém lembra dessa pergunta, dessa resposta? Quantos conselheiros federais cada delegação tem lá no Conselho Federal? Lembra, gente, agora é a hora de errar. Então fala. Ó, eu quero ver o número que você vai colocar aí. Eu quero ver o número que você vai colocar aí. Isso, pessoal. Isso mesmo, tá? 3. Porque cada delegação
que vem lá do estado leva 3 conselheiros federais. Então, quer dizer, quando eu voto lá na seccional, a chapa ela já vai ter quem são os 3 indicados para conselheiros federais. Depois, gente, além dos conselheiros federais, nós também temos os conselheiros seccionais. Tá? Os conselheiros seccionais. E aqui, não se preocupe, não vai cair lá o número, tá? O Áquila falou, total de conselheiros 81. 80, né, Áquila? Aí nem eu vou lembrar de cabeça, tá, gente? Salvo engano, é de 30 a 80, mas nós falamos isso lá nos órgãos da OAB. Se você quiser voltar na aula, tá lá. Mas o máximo é 80. Mas tá ótimo, gente, tá ótimo. Você lembrar disso, tá perfeito. Eu só quero que, ó, e saiba diferenciar, gente. Conselheiro federal tá lá, ele vai trabalhar em Brasília. Conselheiro seccional, aqui, como eu estou no estado de São Paulo, vou usar esse exemplo, eles vão trabalhar lá na cidade de São Paulo. Tudo bem? Depois, quem que vai ser eleito também, gente? A diretoria da CASP. Diretoria da CASP, não, né, professor? CASP, você está puxando a sardinha para o seu lado. Não, gente, da Caixa da Assistência dos Advogados. Tudo bem? Então, guarda assim. Quando eu chego lá e voto em uma chapa, eu estou votando na diretoria do Conselho Seccional, eu estou votando para os conselheiros federais, eu estou votando para conselheiro seccional e eu estou votando para a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Deixa eu ver que acho que tem alguém tentando entrar aqui, pessoal. Só um minutinho. Tem sim, ó. Coitado. Tem gente tentando entrar. Aí, beleza. Então, ok, tranquilo aqui. Beleza. Gente, faço questão de parar e perguntar, porque esse tema é complicado. Todo mundo conseguiu entender qual que é a sistemática da votação? Sim? Perfeito. Então, deixa eu apagar aqui para eu continuar escrevendo sobre esse assunto. Até agora, assim, não, gente, vocês vão entender tudo. Ó, vocês vão ver, mais didático do que a aula de hoje, só a aula de direitos e prerrogativas dos advogados. Linda, maravilhosa, que está aqui também no YouTube, é só você caçar aí no meu canal, tá? É uma aula, acho que quase de 2 horas falando de direitos dos advogados. Não vai para sua prova sem assistir essa aula, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. O que acontece aqui, gente? Nós falamos, deixa eu até diminuir a minha cara, nós falamos que essa eleição aqui direta, ela acontece lá na segunda quinzena de novembro, certo? Beleza, tudo bem. E aí, é interessante que você já anote que essa galera, tá? Essa galera, menos esses daqui, tá? Menos esses daqui, eles vão tomar posse, tá? No dia 1º de janeiro. Então, eu costumo fazer uma linha do tempo. Tá, vamos fazer uma linha do tempo aqui, para ficar mais fácil de você entender. E essa linha do tempo eu vou usar exatamente o ano passado, então 2021. Lá em 2021, na segunda quinzena de novembro, vou colocar lá o dia 26 do 11, a gente tem o voto direto. Ok, alguém toma posse no ano da eleição, gente? Não, não toma posse no ano da eleição. Então quer dizer que nós vamos fazer outra reta, que aí é esse ano. E o que acontece com esse ano? Esse ano, efetivamente, tá? No dia 1º de janeiro desse ano, 1/1, todo mundo, menos os conselheiros federais, vão tomar posse. Tá? Todo mundo, menos os conselheiros federais, vão tomar posse. Se bem que, ó, deixa eu só corrigir o que eu estou falando aqui. Os conselheiros federais, até olhei aqui para não ter problema. Os conselheiros federais, apaga só uma coisa se você notou isso. Eles tomam posse aqui também, tá? Então, todo mundo que foi eleito de forma direta, para ser mais simples, ó, todo mundo que foi eleito de forma direta vai tomar posse aqui no dia 1º de janeiro. Eles foram eleitos na segunda quinzena do ano anterior, de novembro. Fechou? Beleza. Dia 1º de janeiro, tomaram posse. Gente, aonde que esses 3 aqui, ó, vou até pegar outra cor, aonde que esses 3
trabalham? Eles não vão trabalhar em São Paulo. Eles vão trabalhar lá em Brasília. Então, eles tomaram posse no dia 1º e lá no dia, aqui ó, no dia 31/1 do ano seguinte da eleição, nós teremos o voto para a diretoria do Conselho Federal. Diretoria do Conselho Federal. Ah, professor, então está começando a ficar mais claro. Quer dizer, então, que eu voto na chapa que vai levar 3 pessoas para Brasília e esses 3 que vão votar para a diretoria do Conselho Federal. É isso. Por isso que o seu voto é indireto. Nós não escolhemos, gente, olha para mim. Nós não escolhemos o diretor, os diretores, né, a diretoria do Conselho Federal da OAB. Nós não escolhemos. A gente só escolhe seccional e subseção. Quem que vai escolher essa diretoria, pessoal? Os conselheiros federais. Então, no dia 31, os conselheiros federais vão fazer a eleição da diretoria do Conselho Federal. Professor, tem uma coisa que não está clara aqui na minha cabeça. Eu sei, eu estou conseguindo ler. Eu sei que você ia fazer essa pergunta. Tá? A pergunta é, quem é a diretoria do Conselho Federal da OAB? Gente, quem que é a diretoria? Sempre que falar diretoria, é presidente, vice-presidente, secretário, secretário-geral adjunto e tesoureiro, tá? Então, mesmo no Conselho Federal, segue a mesma regra. Então, aqui, ó, nesse dia 31, a gente vai votar para a diretoria e eles vão colocar essas 5 pessoas, presidente, vice, secretário, secretário-geral adjunto e tesoureiro. Professor, de novo você está falando isso? De novo, para que isso entre e fique na sua cabeça grudado até você passar na prova da OAB. No dia 1º, então pega a caneta vermelha de novo, professor. No dia 1º de fevereiro, aí, quem vai tomar posse? O Beto Simonetti, né? Tomou posse ontem. Toma posse a diretoria do Conselho Federal. Tranquilo? Fez essa linha do tempo? Então vai lá, gente. Segunda quinzena de novembro, voto direto, seccional e subseção. Quando eu voto na seccional e subseção, seccional, eu estou votando para a diretoria da seccional, eu estou votando para os conselheiros federais, eu estou votando para os conselheiros seccionais e eu estou votando para a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Show! Para a subseção, eu vou votar normalmente para a diretoria. Então, eu vou lá, tenho meu voto, preferencialmente na urna eletrônica, votei, beleza. Dia 1º de janeiro, toda essa galera toma posse. O pessoal, os conselheiros federais, vão para Brasília. Por quê? Eles têm que ir para Brasília, que eles vão trabalhar lá. No dia 31 de janeiro, todos os conselheiros federais vão fazer uma votação. E essa votação é para eleger a diretoria do Conselho Federal. Quem vai ganhar? A chapa que tiver mais votos. Ok? Vamos lá. Então, eu começo agora a fazer algumas perguntas para vocês. Gente, para essa eleição, tem a questão também de percentual. Calma, Anderson, que eu vou falar sobre chapa já já. É importante isso, tá? É uma das apostas do Renato aí. Gente, olha só. O que eu quero te falar? Pergunta é a seguinte. Aqui, ó, para a eleição da diretoria, o voto é por delegação ou por conselheiro? Então, olha a minha pergunta. Para a eleição da diretoria, o voto é por delegação ou é por conselheiro? Professor, eu não tenho nem ideia do que é voto por delegação, voto por conselheiro. Cara, para agora, para tudo que você vai fazendo. Para essa aula, tá? Volta na aula passada que nós falamos sobre órgãos da OAB. Você tem que saber isso, tá bom? Gente, vamos me responder aí, chat, pelo amor de Deus, não mata o professor do coração. E aí, o voto é por conselheiro ou por delegação? Conselheiro, delegação. Gente, toma cuidado, tá? O voto é por conselheiro. Lembra? Quem estava na aula passada, eu pedi para você escrever no seu caderno.
Voto, tá? Em regra, o voto lá no Conselho Federal é por delegação. A regra é que o voto no Conselho Federal é por delegação. Exceção é essa que eu trouxe aqui para você agora. Exceção, voto para eleger a diretoria do Conselho Federal é por conselheiro. Pelo amor de Deus, jamais esqueça isso, jamais erre isso. O voto para a eleição da diretoria do Conselho Federal é por conselheiro, tá bom? É por conselheiro. Fechou? Tranquilo? Beleza. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte. Dentro do Conselho Federal, nós temos os ex-presidentes. É a figura dos ex-presidentes. A minha pergunta é a seguinte, gente, ó minha cara, ex-presidente integra Conselho Federal? Ex-presidente integra o Conselho Federal? Responde mentalmente, você que está assistindo essa aula gravada. 3 segundos mais, integra. Amo o pessoal do chat, integra. Esse conselheiro, integra. Fechado. E ele tem direito a voto? Esse conselheiro tem direito a voto? E aí? Direito a voto? Ah, gente, caiu essa questão na OAB, você vai escrever lá, aqui não, aqui você não engana, igual o Cristiano Ronaldo, gente. Aqui não vai enganar. Os alunos do Renato, a FGV não engana. Isso mesmo, pessoal. Esse presidente integra o Conselho Federal, mas não tem direito a voto. Então, por isso que eu nem estou tratando deles aqui, tá? E nem estou falando. Essa votação aqui é dos conselheiros. Chique no último, como dizem na minha terra. Tranquilo? Gente, alguma dúvida para a gente seguir? Não? Tá, perfeito. Então, vamos lá, apagar tudo aqui. Tá. Não, só eu. É só apertar um botão. Mais fácil. Gente, alguns cuidados que eu quero que você tome sobre a diretoria do Conselho Federal. Deixa eu pegar aqui, ó. Cuidados que você tem que tomar para a diretoria do Conselho Federal. Primeiro, você vai ler o artigo 67 do Estatuto. Artigo 67 do Estatuto. Artigo 67, tá? Cuidados. Vamos lá. Primeira coisa, gente. Quando que a pessoa pode falar que ela vai, tá? Que ela vai tentar a sua eleição para presidente do Conselho Federal. Ela pode tentar a sua eleição, tá? De 6 meses a 1 mês antes da eleição. Quando que é a eleição do Conselho Federal? 31 de janeiro. Cuidado, tá? 31 de janeiro. Isso, beleza. Essa é a primeira coisa que eu deixei anotada aqui. Segunda coisa que eu deixei anotada para falar para vocês, tá? Cada diretoria... Não, volta aqui, outra coisa. Então, de 6 meses a 1 mês, a pessoa vai dizer que ela quer ser candidata, tá? Ela vai se colocar como candidata ao Conselho Federal da OAB. Mas, gente, até 1 mês antes, tem que ter o registro da chapa completa. Então, antes de 1 mês da eleição no Conselho Federal, é preciso que haja o registro da chapa completa. Então, quer dizer, vamos lá, vamos colocar uma situação hipotética aqui, tá? Faltando 6 meses para a eleição, o Renato virou e falou assim: eu estou me colocando como candidato a presidente do Conselho Federal da OAB. Posso fazer isso? Pode, tranquilo, não tem mais ninguém, tá? Tá só eu. Aí eu tenho que começar a ir atrás da galerinha. Por quê? Eu tenho que achar um vice-presidente, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Tem que achar mais essas 4 pessoas. Se eu não achar, gente, faltando 1 mês antes da eleição, tem que estar todo mundo lá. Se não tiver, acabou, eu não posso me candidatar. Então, eu só posso me candidatar se eu tiver minha diretoria fechada até 1 mês antes da eleição. E asterisco, aposta do Renato, tá? Asterisco, aposta do Renato. Para que a pessoa se candidate a presidente da OAB, ela precisa do apoio de 6 conselhos seccionais, tá? 6 conselhos seccionais. Tudo isso está lá no 67, gente. 6 conselhos seccionais. E a maior doideira que eu acredito, tá? Que é o parágrafo único desse artigo 67, parágrafo único. Ele fala o seguinte, vou até ler para que fique claro na sua cabeça. Com exceção do candidato a presidente,
Os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos, tá? Então, de novo, ó, presidente, vice-presidente, secretário, secretária adjunto e tesoureiro. Essa galera. Pessoal, tirando esse aqui, que é o presidente da OAB, ele não precisa ser eleito para nada, tá? Então, a gente pode virar e falar assim, ó, pega os conselheiros, eles foram eleitos, os conselheiros. Então, esse aqui está eleito, esse aqui está eleito, esse aqui está eleito, esse aqui está eleito. Eles juntam e falam assim, peraí, qual que é o advogado mais popular do Brasil? Ah, já sei, o advogado mais popular do Brasil é o Renato Aragão. Renato Aragão é advogado, tá? Tem lá o AB e tudo. Sabiam dessa? Todo mundo sabia? Renato Aragão é advogado. Então, eles chegam lá e falam, ó, nós vamos colocar como presidente da OAB o Renato Aragão, famoso Didi. Presidente da OAB vai ser o Didi. Pode fazer isso, gente? Pode colocar o Didi como presidente da OAB? Pode, desde que observe os requisitos da chapa, tá? E observe que presidente, vice-presidente, secretário, secretário-geral de tesoureiro, eles têm que ser conselheiros federais eleitos. O Didi não precisa ter sido conselheiro federal eleito. Isso mesmo, perfeito, Áquila. Com exceção dos candidatos a presidente, os demais deverão ser conselheiros federais eleitos. Então, tá aqui, ok, os cuidados que eu quero que você tome. Agora vamos lá, próximo tema que eu trouxe para tratar com vocês, os requisitos para se candidatar, tá? Os requisitos para se candidatar. E aí eu vou parar de compartilhar a tela, porque é mais importante você anotar isso do que eu ficar escrevendo aqui com o meu mouse, que fica essa letra péssima, horrorosa. Gente, requisito para se candidatar está no artigo 63, parágrafo 5º do Estatuto, 63, parágrafo 5º do Estatuto e 131, parágrafo 5º do Regulamento Geral. Tá? Vamos lá. Primeiro requisito, óbvio, você precisa estar inscrito na OAB. Você precisa estar inscrito na OAB, tem que estar inscrito ali naquela seccional que você quer se candidatar, tá? Precisa estar inscrito. Segundo requisito, gente, é não ocupar cargo exonerável ad nutum. Cargo exonerável ad nutum. Que é isso, gente? É cargo de confiança lá dentro da administração pública, direta ou indireta. Se você estiver ocupando esse cargo, gente, mesmo que esse cargo for compatível com a sua atividade na advocacia, é possível que você ocupe um cargo dentro da administração pública, direta ou indireta, que seja compatível com a advocacia. Porque, lembra, você ser servidor, isso não é necessariamente incompatível com a advocacia. O servidor público é regra impedimento. Então, tem que tomar cuidado. Ocupou cargo exonerável ad nutum, não posso fazer parte de nenhuma chapa, não posso me candidatar. Terceira situação, eu não posso sofrer artigo 63, o outro é artigo 131, parágrafo 5º, Anderson, do Regulamento Geral. 131, parágrafo 5º. Terceiro requisito, tá? Eu não posso ter sido condenado por infração disciplinar. Então, eu preciso ser primário. Não posso ter sido condenado por infração disciplinar. Eu posso estar respondendo o processo. Eu não posso, cuidado com isso, hein, gente? Eu posso estar respondendo o processo, mas eu não posso ter sido penalizado. Eu não posso ter nenhuma sanção. Professor, mas e se ele tomou? Olha essa situação. Mas se ele tomou uma sanção e pediu reabilitação? Lembra, gente, quem pede reabilitação é como se fosse um apagador. E fazer igual o TikTok, apaga tudo e ele volta a ser primário. Tá? Então, quem pediu reabilitação, ele volta a ser primário. Reabilitação vai apagar tudo. Depois, eu tenho que estar em dia com a anuidade. Quarto requisito. Quinto requisito, tá? Eu não posso integrar nenhuma lista de provimento ao tribunal. Então, eu não posso estar em lista concorrendo ao 5º constitucional, por exemplo. Não posso integrar. E o último requisito, tá? É o que a gente chama de cláusula de barreira. O que é isso? Eu tenho um tempo como advogado para poder concorrer aos certos cargos. Gente, para eu concorrer a qualquer cargo em conselho seccional, subseção e caixa de assistência, presta atenção aqui, ó. Caixa de assistência, subseção e seccional, eu preciso advogar há mais de 3 anos, tá? Então, a cláusula de barreira é de 3 anos. Cuidado com isso, porque era 5. Só que já caiu na prova, não sei se vai cair isso de novo. A última vez que caiu foi isso aqui, tá? Então, 3 anos, se eu quiser concorrer a qualquer cargo de seccional, subseção e caixa de assistência.
Agora, se for Conselho Federal, aí não, tá? Aí é 5 anos que eu preciso ter de advocacia. Então, 5 para Conselho Federal, os demais 3. Cumpriu com todos os requisitos, eu vou me candidatar a uma das vagas que a gente tratou anteriormente. Tranquilo? Agora, o que eu acredito que possa cair na sua prova? Artigo 131 do Regulamento Geral. O artigo 131 do Regulamento Geral, gente, e vai ser até difícil às vezes de você conseguir achar isso, ele foi modificado, tá? O artigo 131 do Regulamento Geral, ele foi modificado. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar qual que é a redação atual do artigo 131. Vamos, professor, compartilhar aqui. Todo mundo enxerga minha tela aí? Minha carinha feia aqui. Sim? Então tá bom. Gente, essa é a redação atual do artigo 131 do Regulamento Geral. Então, olha o que ele vai falar. Cadê a nossa... aqui. Ó, são admitidas a registro apenas as chapas completas, a gente já viu isso, que deverão atender ao percentual de 50% de cada gênero. Opa, gente, antigamente era 30, tá? Antigamente era 30. Então, quer dizer, hoje, como é que funciona isso daqui? Todo mundo que a eleição passada já valeu, tá, pessoal? Já valeu isso. Qualquer cargo, qualquer chapa, ela tem que ser composta de 50% de homem e 50% de mulher, tá? E, além disso, nós temos a cota, tá? Para os negros. Então, tá lá, ao mínimo de 30% de advogados negros e negras. Professor, e se for, por exemplo, mulher e negra, vai entrar nas duas cotas? Vai, tá? Mulher e negra, homem e negro, entra nas duas cotas normalmente. Então, quer dizer, gente, isso aqui, ó, toma cuidado com o seu vade-mecum, porque pode ser que ele esteja desatualizado. Isso aqui é do ano passado e não sei como não caiu no ano passado, porque já valeu para a eleição do ano passado, mas hoje nós temos cotas para que sejam cumpridas essas exigências formais para o pessoal se candidatar. Então, as chapas 50%. Tudo bem? Tranquilo, cota? Não esquece isso, hein? Artigo 131. E para a gente encerrar, a última coisa que eu queria falar com vocês é a respeito da extinção extinção do cargo antes do término do mandato. O mandato é de 3 anos, a gente viu isso. Mas pode acontecer da pessoa perder a extinção, ter a extinção do cargo, perdão, antes do mandato. Quando isso, professor? Nas hipóteses do artigo 66 do Estatuto da OAB. Então, o artigo 66 vai trazer para nós as hipóteses de extinção antes do término. Pessoal, duas são fáceis, tá? Duas são fáceis. Primeiro, se eu cancelar ou licenciar a minha OAB, pelo amor de Deus, vou chegar perto de você. Olha só, não é só cancelar, é cancelar ou licenciar a minha OAB. Então, se eu tenho um cargo dentro da OAB e eu licencio a minha OAB, automaticamente eu perco aquele cargo. Mesmo que o licenciado continue sendo advogado. O cancelar, tudo bem, acho que é fácil. Mas quem licencia também perde o cargo. Segundo, gente, quem for condenado por infração disciplinar. Então, tomou infração disciplinar, ó, adeus, vai perder o seu cargo dentro da OAB. E terceira e última possibilidade que nós temos de extinção antes do término dos 3 anos de mandato é a hipótese de você, da pessoa, né, faltar sem motivo justificado, ou seja, injustificadamente, a 3 reuniões ordinárias consecutivas. Gente, anota do jeitinho que eu falei aqui, tá? Pelo amor de Deus. Faltar injustificadamente, então, ó, faltar injustificadamente a 3 reuniões seguidas, reuniões ordinárias seguidas, perdão. Então, faltar sem motivo justificado a 3 reuniões ordinárias seguidas. Atenção para a OAB, o que ela vai escrever? Reuniões extraordinárias. Pessoal, reunião extraordinária, ó, não vai entrar aqui. Ou ela vai escrever faltar em 3 reuniões ordinárias alternadas, não foram consecutivas. Opa, aí não perde o cargo. Tudo bem?
Meus queridos, alguma dúvida sobre a eleição? Os temas mais importantes que eu resumi, tá? São esses daqui. Quem tiver dúvida, me manda aí, pelo amor de Deus. Não? Então, meus queridos, muito ordinário entra o UAU. Ó, gente, muito obrigado a vocês que estiveram aqui, tá? Vocês que assistiram a aula gravada já sabem, se você gostou da aula, por favor, deixa a sua curtida aqui no vídeo, ela é muito importante para que eu consiga atingir um público maior. E já sabe, gente, imperdível, essas 2 últimas semanas lá no artigo 7º. Gente, nós vamos ter live todo dia, tá? Então, só se a gente comparar que cada live dessa, tá? Cada live dessa é duração de 1 hora, considerando uma aula, a gente vai ter mais 12 aulas seguidas. E fora isso, tudo que eu mandei lá no grupo para vocês, então vai ter dúvida nos reels, vai ter exercício nos stories, o negócio vai estar bombando. Nós só vamos falar de OAB nessas últimas 2 semanas de preparação, começando no dia 7. Então, ó, indica para os amigos o artigo 7º. Vamos, todo mundo, fazer esse conteúdo nosso ficar melhor. Certo? Gente, então, obrigado mesmo, tá? Bons estudos para quem ainda vai estudar hoje ou amanhã ou a hora que você está vendo esse vídeo. No mais, até a nossa próxima aula. Beijo, tchau. Vamos juntos rumo à aprovação.